levantou a mãozinha primeiro. Boa, vamos lá. Só uma coisa, como a Fê é de casa, eu vou dar a chance de quem não é de casa gostaria de ser o lead? Não? Senão a gente segue com a Fê. Se vocês que não são de casa quiserem ser o lead, pode ser. Aproveita aí, galera. Aproveita. Olá, a Verônica tá balançando Aquelas a mão. objeções que vocês pegam todo dia, agora é a hora, cara. Isso. Verônica quer ser o lead, Verônica? Quero. Quer. Então vou abrir para quem é fora de casa, que aí depois dentro de casa a gente consegue fazer de novo, tá? Vamos lá, alguns combinados aqui, tá? Verônica, não compre, beleza? Me traga objeções, que aí você força repertório de objeções, tá? Então, não queiram comprar, o Neto tá fazendo, eu vou comprar. Não façam isso. Pelo contrário, me testem o máximo possível. Outra coisa, né, pessoal? Não se omitam nos feedbacks do DEF, porque o DEF, assim, ele existe para apoiar, então não precisam ficar, eu não vou dar feedback, porque faltou isso. Vai faltar, não tem como eu passar por todo o feedback, né? Então, por todo o DEF, então não se também se sintam constrangidos por causa disso. Até porque hoje eu só vendo a consultoria, então eu tenho pouquíssimas reuniões, então meu DEF, vamos ver se ele está enferrujado ou não, né? Mas, enfim, então não se acanhem, tá? Beleza? Então vamos embora. Ô, Verônica, eu vou te vender a formação, obviamente, tá? Ou se você quiser, o primeira liderança, tanto faz, tá? Um dos dois produtos. Tá? Poderia ser a primeira liderança, porque eu nem sei o que é. E a formação é muito difícil não comprar. Tá Mas bom. a primeira liderança eu não sei, então eu até saberia como perguntar. Não sei. Tá bom, pode ser o PL. Pode ser o PL. Beleza. Então vamos lá, a gente já fez o jab direto no WhatsApp, tá? Você já topou vir para a ligação, beleza? Aí a gente parte da ligação, tá? Eu vou não falar diretamente olhando para você, que nós vamos simular uma ligação mesmo, não uma call, ok? Tá. Então eu vou estar como se eu estivesse falando por telefone, fazendo anotações, etc, tá? Então não vai ser uma call de vendas, sim ligação. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Tá gravando? Pode atender aí, viu, Verônica? Alô? Alô, Verônica? Oi. Oi, Verônica. Bom dia, é o Neto. Tudo bom? Oi, Neto. Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por perguntar, Verônica. Que bom que deu certo da gente se falar, né? Ai, pois é, porque é tanta correria. E ainda você está no fuso, é isso? Pois é, 5 horas de diferença. 5 horas. Então aí são 11, meio-dia, 1, 2, 3, 3 horas da tarde, quase 4 horas da tarde. Quase 4 horas, exato. Você mora onde, Verônica, hoje? Eu moro na Suíça, em Zurique e em Lisboa também. Moro nos dois. Ah, que legal. Por causa do marido, por conta do trabalho dele. Por isso que foi difícil eu conseguir falar com você por telefone, porque eu prefiro realmente falar por WhatsApp, sabe? Ser mais... Perfeito. A gente faz questão da ligação, Verônica, porque como a gente entende a nossa responsabilidade aqui em te ajudar nessa decisão, e ela é muito importante, essa comunicação mais em real time, síncrona, ela ajuda muito mais para a gente entender seu contexto, sabe? Então, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui contigo, mas não ser raso o suficiente para você ficar com dúvida, tá? Então, vai ser um alinhamento ali vou precisar ali de 15 a 20 minutos seu, pode ser? Pode ser, pode ser. Fechado. Só antes de tirar uma curiosidade, você está aí há quanto tempo? Eu moro aqui há 6 anos já. 6 anos. Então já está adaptada. Na Suíça nem tanto, é difícil se adaptar na Suíça, né? Com esse tempo frio aqui é complicado, mas em Lisboa é mais fácil. Lisboa eu estou há alguns meses só. E a fama do chocolate suíço, ela é verdadeira? Ela se comprova? Realmente é uma tentação, é difícil manter dieta aqui. O queijo também, só coisa boa. Nossa. E seu esposo trabalha com o quê, Verônica? Ele trabalha com venda, foi ele que foi ele que falou, vai para venda, mas só que o ticket dele é um pouquinho mais alto. Boa. Não que ele tenha dinheiro, mas assim, a venda que ele faz é mais complicada, porque ele trabalha no Google, então precisa vender software para as empresas, para companhia aérea, banco. Aí ele foi vendo o que ele faz que me motivou a pensar, eu vou para a área de vendas também, por que não? Porque eu tinha um preconceito, sabe, com vendedor. Jura? Aí, pois é. Qual o preconceito? O que passava pela tua cabeça?
Ah, que vendedor é um coitadinho. Uhum. Que precisa ficar insistindo, sendo aquele chato que quando você vai na C&A e ele fica insistindo, quando você vai comprar um carro, ele fica te empurrando o carro. É tipo uma pessoa muito insistente que precisa de dinheiro, tipo meio que coitado, sabe? Eu tô falando assim abertamente, mas claro que eu não tô mal, mas assim, eu estou me abrindo, que era essa visão que eu tinha em relação a ele, quando ele falou, eu sou vendedor, eu falei, ai meu Deus, vendedor? Vocês se conheceram, ele já era vendedor. Ele já era vendedor, só que ele trabalhava na Salesforce. Tá, legal. Pô, Salesforce é muito bacana. É. Tá, pô, assim, mesmo sendo um vendedor de uma multinacional, você ainda viu com maus olhos, digamos assim. Exato, né? Eu ainda via. Então, quando as pessoas perguntavam assim, onde é que seu marido trabalha? Eu falava, no Google. Fazendo o quê? Ele os negócios. Se eu falar que ele vende, as pessoas vão falar, nossa, mas vendedor? Como assim? Infelizmente, né? Essa conotação negativa, infelizmente. Perfeito. Mas mesmo sem conhecê-lo, ele é um bom vendedor, porque ele te conquistou mesmo você com esse preconceito. Você casou com ele, né? Ele é muito bom, ele é o único que consegue me domar. Ele é americano e eu sou brasileira. Então, assim, ele é americano e alemão, então tem que ter bastante jogo de cintura para dominar o instinto latino. Perfeito. E a minha psicóloga falou, só ele mesmo para conseguir te acalmar. Então, ele tem a lábia do vendedor, sim. Que legal, que legal. Excelente. E, Verônica, você está atuando com vendas? Porque eu vi aqui o seu interesse no Primeira Liderança, né? Que eu já vou entrar já te explico, né? Você já atua com vendas ou você vai começar a atuar? Eu comecei a atuar há um mês como social seller, porque eu fiz a consultoria de carreira na Portus, falei com a Bruna, e aí ela fez todo o teste e viu que eu poderia ir para a área de vendas. Eu já estava flertando com essa área. Uhum. E aí, só que eu falei, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Ela falou, vai ser closer. Mas eu falei, mas eu não tenho experiência prática como vendedora. Ela falou, então, por que você não trabalha como social seller? E aí eu consegui uma vaga lá. Estou atuando lá, isso há um mês, mais ou menos. Mas o meu foco mesmo é ser closer. Closer, tá. Então, antes você trabalhava com o quê, Verônica? Desde que eu me mudei para a Europa, eu atuo no digital, só que era vendendo de uma forma um pouco mais sutil. Era copywriter, estrategista de conteúdo, comecei como social media, aí fui como estrategista de conteúdo digital e copywriter ao mesmo tempo. Só que no final do ano eu pensei, eu não me sinto muito valorizado, sabe? Quem trabalha assim nessa área não é tão valorizado quanto o vendedor, e o vendedor consegue realmente ter os seus ganhos mais palpáveis, né? Ele faz a venda e já tem a comissão. Agora, o social media, o copywriter, é muito difícil mensurar essa quantidade. Então, eu me sentia muito desvalorizada, principalmente porque eu moro aqui fora, né? Então, e eu gosto do mercado brasileiro. Já tentei atuar no mercado aqui, mas eu gosto de atuar com o público brasileiro. E aí, o real é muito... Quando você fazia a conversão, né? Mas eu gosto do povo brasileiro, então eu quero trabalhar com o povo brasileiro. Aí eu falei, quero ser closer. Aí a Bruna falou, então vai ser closer com o Neto. Legal. Então, te indicava aqui no nosso trabalho. Sim. Que massa. Mas antes, então, dessa jornada no digital, aqui no Brasil, você tinha outra profissão, é isso? Isso, eu era professora de português e inglês e era funcionária pública da UFRJ. Que legal. Então, Sim, professora de português e inglês e ainda funcionária pública O que você fazia lá na UFRJ? Era aula mesmo? Técnica em assuntos educacionais. Não, eu dava apoio pedagógico aos professores. Perfeito. Bom, legal. Eu vejo aqui que você tem bastante repertório, então, né, Verônica? Porque você construiu uma carreira bem diversificada que te dá bastante repertório, né? Sim. Muito legal. Aí você mudou para a Europa, foi para o mercado digital, já que você, né, saiu aqui do Brasil. Nesse mercado digital, só para ver se eu entendi bem sua jornada, tá, Verônica? Nesse mercado digital, você passou por algumas profissões, e aí chegou um momento que você quis ir para um outro caminho e pelo seu perfil, de acordo com a consultoria ali da Portus, o direcionamento para ser closer, para ir para a área comercial, é isso?
Isso, mas antes de ir para o digital, de ser social media, eu fiz outras coisas também, fiz de quase tudo, não de tudo, porque eu sou uma pessoa decente, mas assim, tentei ser garçonete, mas não consegui, porque eu não falava alemão. E aí, para ser garçonete na Alemanha, que foi quando eu mudei primeiro, você tem que falar alemão, para aprender alemão, e depois que você aprende alemão, você tem que ficar 3 anos para ser garçonete. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não dá para mim. Aí eu fui fazer curso de aromaterapia estética, me formei em estética, fiz personal stylist, fiz o que é consultoria de imagem, personal stylist, estética e cosmetóloga. Só que aí eu comecei a divulgar os meus serviços online para angariar os clientes. Perfeito. E aí eu percebi que eu gostava mais de ter esse contato com os clientes no digital do que fazer a estética, do que fazer... entrega. É. Olha só, que interessante isso, né? E aí foi em 2020 que eu falei, gente, eu gosto muito disso. E aí é uma mistura de... o marketing, ele proporcionou isso. Ter contato com as pessoas, mas não de uma forma muito direta, mas usar as habilidades de escrita, de persuasão, de criação de conteúdo, que eu já tenho esse background da formação como professora, né? Então, eu gosto de criar conteúdo, enfim, essas coisas. Só que eu senti, depois desses 5 anos trabalhando no digital, como copywriter, social media, estrategista digital, eu me senti desvalorizada financeiramente e até como profissional mesmo que você faça a estratégia toda, eles te tratam como um estagiário de social media. Perfeito. E eu gosto de ter contato com as pessoas, então eu senti um pouco muito isolada como nessas outras profissões. Eu gosto de ter esse contato, olho no olho com o cliente, ou até por telefone, enfim. Mas eu gosto de ter isso, assim, essa minha coisa com o público. Perfeito. Então, nessa consultoria, não sei se foi na consultoria ou se você num processo interno, consegui identificar que você tinha uma área de excelência, digamos assim, que é onde você se sentia bem, que era fazendo os atendimentos numa determinada profissão, quando você fazia as vendas de estética, de personal stylist, etc. Então, você se sentia bem fazendo aquilo, mas no digital, quando você foi para o digital trabalhar como estrategista, copy, etc., você perdeu isso. Você perdeu esse, digamos assim, o tesão da profissão, é isso? Isso. Exato. Interessante, né? E você achar isso justamente numa profissão que você tinha tantas crenças, né? Interessante isso, né? Não gerou um conflito interno, não deu um tico e teco ali travado, assim? Gerou muito, mas gerou, com certeza. Até porque, como eu era funcionária pública, eu sempre tive essa versão de você não saber quanto que você vai ganhar, de não ter aquela estabilidade. Então, assim, vendedor era a última coisa para mim. Só que, como eu já vendia através do copy, né? É uma venda, só que é algo mais sutil, não é uma venda direta. Então, eu vi, nossa, não é que é bom. E eu gosto desse contato com as pessoas. E aí, meu maridinho também falando, vai, por que você não vai? Você fica sofrendo aí, fazendo post, vendo post que tá viralizando, fazendo estratégia de conteúdo, ninguém te valoriza, tá aí, trabalhando sábado, domingo, de madrugada, ganhando pouco. Vem para as vendas. Aí eu falei, não é que é bom? Perfeito. Verônica, uma dúvida, né? E agora, como surgiu me fale se está correto, que você se interessou pelo Primeira Liderança, agora você já está visualizando construir uma carreira na área comercial, é isso? Futuramente liderar time comercial, é isso? Sem dúvidas. Que legal. E você já teve experiência como líder? Já no marketing, Tá. Como estrategista de conteúdo digital, então eu tinha professores, porque eram clientes de línguas, de idiomas, então era tipo escola de idiomas, então eu precisava ter o time de marketing, o time de vendas e o time pedagógico dos professores, todos coesos. Eu fazia essa gestão. E quando eu era funcionária pública, eu também tinha pessoas que trabalhavam assim, numa posição subalterna, então eu tinha que ter essa postura de líder, Perfeito. E da mesma forma que você gosta desse trato com pessoas que são potenciais clientes e por isso você está considerando closer, né, vira closer, você também gosta de liderar pessoas? É uma coisa que é natural seu ou você vê mais como é uma evolução de carreira necessária?
Eu acho que é mais uma evolução, porque eu acho que o que eu gosto mesmo é... Eu nem sei, eu nem entendo muito essas coisas assim, muito, né? Porque eu tô nesse mundo há pouco tempo. Perfeito. Vendas, né? Eu fiquei sabendo há um mês e pouco que eu poderia ir para a área das vendas e eu sei quais são as carreiras. Então, como social seller, beleza, não quero continuar, quero ser closer. E eu sei que acima, né, o próximo passo é você ser líder. Só que eu não sei se é isso que eu quero realmente, ser líder, mas eu quero a área comercial. Perfeito, perfeito. Tá claro, tá claro. E você já me falou que seu esposo apoia bem essa sua decisão. Na verdade, ele é um incentivador para que você vá para a área comercial, é isso? Exato. Legal. Exato. Mais alguém que participa dessa decisão, dessa sua carreira, ou é mais compartilhado com ele mesmo, Verônica? Ah, é só com ele. Só com ele. Tá. Eu falava com a minha mãe do Brasil e ela falava, vai, minha filha, para de ficar trabalhando, vai curtir a vida. Mas eu sempre gostei de trabalhar, eu tenho essa questão, assim, de querer me sentir útil, de usar os meus dons para ajudar, enfim. Muito bom. E hoje sua rotina, aí você está num fuso, você quer trabalhar no mercado brasileiro, né? Você já pensou na gestão disso? Porque um closer, né, ele tem muitas calls no período noturno Brasil, né? Então, a partir das 17, 18 horas é o horário de pico, digamos assim, geralmente em operações comerciais. Você vai estar aí adentrando madrugada, né? Você vai adaptar seu fuso, você vai buscar operações onde você tem essa flexibilidade de horário de atuar no mercado, no horário brasileiro mais restrito? Como que você pensou em lidar com isso? Eu já tenho experiência com clientes, mesmo morando aqui, né, fora do Brasil, com clientes do Brasil, já tive clientes de Singapura, brasileiros, mas que moram lá, então eu conseguia lidar com isso bem. Uhum. Quando eu decidi ser closer no final do ano, eu pensei, eu não quero ficar dormindo tarde. Então, assim, o horário que é importante para mim é até 6 horas da noite do Brasil. Uhum. Então, porque assim, eu já tive o meu caminho como estrategista por 5 anos e eu vi que eu não tinha muita qualidade de vida. Então, o que eu procuro é ter qualidade de vida, ganhar bem, mas ter o meu tempo de dormir, de cuidar da minha saúde, enfim. Então, eu vi que seria possível. Então, como closer, ser possível trabalhar assim, até 6 horas da noite. Porque aqui na Suíça eu não venho com tanta frequência, então eu fico mais em Lisboa. São 4 horas de diferença agora, por conta do horário de verão, mas normalmente são só 3 horas, então eu consigo conciliar bem. Então, até 6 horas da noite do Brasil são 9 horas, aí acaba a ligação, eu já posso me preparar para dormir. Perfeito. E eu tenho flexibilidade ao final de semana também, sábado, domingo, porque como meu marido também trabalha flexível, então eu posso compensar. Perfeito, perfeito. Tá claro, tá claro. Só para a gente finalizar aqui, só me define um pouquinho aqui, duas coisas que você me falou me chamou bastante atenção, que você está visando qualidade de vida, você mencionou em alguns momentos, né, qualidade de vida, e ganhar bem também você mencionou, né? Defina para mim, para você, o que é qualidade de vida e o que é ganhar bem hoje para a Verônica. Qualidade de vida, ter tempo para fazer atividades físicas. Legal. Me alimentar bem, então não ficar o tempo inteiro online, porque quando a gente trabalha como copywriter, a gente precisa consumir conteúdo o tempo inteiro, então eu quero ter aquele tempo, não, acabou o trabalho, agora é hora de andar a cavalo, agora é hora de curtir minha vida, de viajar. Claro, com responsabilidade, né? Porque eu sei que a gente tem essa liberdade digital, mas claro que você precisa trabalhar no horário fixo, no horário certo. Perfeito. Só que, por exemplo, eu não quero, por exemplo, de madrugada ter que resolver uma questão de um time que está com problema, e não por conta do fuso horário, mas porque o time de marketing precisa disso. Então, qualidade de vida é isso, é ter tempo para minha saúde mental, principalmente, para minhas atividades físicas. Perfeito, perfeito. E o que é ganhar bem hoje para você, Verônica? A médio prazo seria R$10.000. Perfeito. Ainda bem que você falou reais e não euros, senão ia ter... Essa aí eu já... Isso aí eu já não. Eu sei que R$10.000 já... Médio prazo para você é o quê? 6 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses. E se tudo der certo, você gostaria de iniciar esse projeto de migração para uma carreira de closer já imediato, ou você ainda quer ficar um pouquinho mais como social seller? Não, amanhã, eu quero começar amanhã já. Tá, perfeito. Perfeito. Muito bem.
Verônica, deu para entender bem o seu contexto, obrigado aí pelas informações, isso ajuda bastante eu te direcionar. Aí, antes de eu começar a te apresentar aqui a nossa solução, eu posso fazer um breve combinado contigo? Sim, É bem fácil, tá? Ele é bem simples, tá? Você está entrando no número de vendas, na área de vendas agora, né? Mas você vive com um vendedor. E é o seguinte, vendedor, quando você se torna um vendedor, você ganha um superpoder, Verônica, tá? Você já ouviu aquela frase lá que falaram pro Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então, o que acontece? A diferença entre um vendedor manipulador e consultor, né, de persuasão que te ajuda, ela é só na intenção dele. As técnicas são as mesmas. Só que a intenção dele é o que define uma manipulação de um processo de persuasão para te ajudar, tá? Aqui no Vendas Pro, a gente tem um lema que a gente não vende carne para vegano. Ou seja, a gente pode usar todas as técnicas, desde que elas façam sentido para a sua evolução que você está buscando, ok? Então, ao final aqui do nosso contato, você vai ter dois sentimentos aí dentro de você. Você pode ter o primeiro, que não é dessa forma que eu imagino fazendo essa migração. Então, você não se identifica por algum motivo. E aí eu quero te deixar muito à vontade para você me apontar se isso acontecer, porque eu vou ser muito responsável com o superpoder de não manipular suas emoções para você deixar de ter esse sentimento. Você pode manifestar ele tranquilamente para mim, combinado? combinado. A gente não perde a amizade e tá tudo certo, a gente desliga o contato. Se você quiser, eu posso até não colocar você aqui em nenhuma sequência de follow-up para não ser, para a gente não te contactar, porque você entendeu que não é o caminho que você quer seguir, combinado? Combinado. Mas você tem outra possibilidade, que é você sentir que é esse o caminho que você quer, né? E sentir o que eu te falar faz sentido, e você manifestar isso também. E aí, dessa forma, pode ser que você, normalmente, quando a gente vai dar qualquer passo na nossa vida, qualquer decisão que a gente vai tomar, é normal a gente ter um pouco de insegurança, e eu vou entender isso para você, mas eu preciso que você manifeste se o caminho que eu vou te apresentar é um caminho que te agrada, é um caminho que você vê com bons olhos para fazer essa migração, tá bom? Tudo bem. Porque se você optar por esse segundo caminho, aí a gente vai ter aqui, eu vou te dar a minha melhor condição para você tomar essa decisão agora e não ficar protelando ela, porque quanto mais você protelar, menor a chance dela ser realizada, tá bom? Tudo bem. Combinado? Combinado. Maravilha. Quero fazer um outro alinhamento com você também, Verônica. Seguindo no Carne para Vegano, que é o nosso lema, você entrou com interesse num produto que para mim claramente não é o ideal para você nesse momento, sendo bem franco contigo, tá? E aí é um produto que ele tem um ticket que é mais que o dobro do que a nossa formação, só que, novamente, como a prioridade nossa aqui é te ajudar, vai fazer muito mais sentido eu te explicar a formação do que o Primeira Liderança agora. E vou já te falar por quais motivos eu vou fazer isso. Por conta da você não ter iniciado ainda como closer, então não faz sentido ir para o Primeira Liderança. E o segundo principal, porque o primeiro, eu acredito que pelo contexto que você tem profissional, você vai rampar muito rápido como closer, então você poderia já muito em breve entrar no Primeira Liderança. Mas o segundo principal, ele não vai atender o que você me passou como qualidade de vida. Por quê? Porque a liderança inicial, o time vai te exigir o tempo todo. Então, você vai ter uma rotina muito próxima do que você me descreveu quando era copy, tá? Então, quando você estiver lá querendo andar a cavalo, você vai ter uns 2 vendedores ali não batendo meta, que você vai ter que entrar em one-on-one com ele e reverter ele, pessoas pensando em desistir, ou atendimentos. Então, assim, ele não vai atender um elemento que eu entendi aqui, um pilar, e você me corrija se eu estiver errado, que é muito importante para você, que é a qualidade de vida nesse momento. Sim. Então, a minha proposta é que a gente siga com o produto que realmente atende o que você está buscando hoje, pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, eu vou te explicar a nossa formação para Closer, tá? Formação Closer Pro. Me tira uma dúvida, assim, se você pudesse desenhar um produto perfeito para te ajudar a virar Closer, o que ele teria que ter, Verônica? Didática, Didática. ensinar as técnicas tipo spin selling. Legal. Mais alguma coisa?
Você, como professora, a didática deve ser um elemento bem bem avaliado, né? importante. Bacana. Muito bom. Vou te explicar, então, em 3 pilares como que a gente faz para que a gente transforme qualquer pessoa leiga no vendedor de performance. E por que que eu vou te frisar que é uma pessoa leiga no vendedor de performance? Eu vou te dar o contexto onde nasce o nosso método, tá? Imagina você sendo um líder comercial, você assumiu uma operação que tinham 6 vendedores. Depois de um mês que você assumiu, um grande fundo vem, compra essa empresa e fala, nós vamos sair de 8 vendedores para 60 vendedores em 4 meses. E aí, como que você faz para contratar tanta gente boa num curto espaço de tempo, Verônica? O que você acha? Pensa aí. Como você faria isso? Ficaria louca lá no LinkedIn. Tentando achar talentos, né? Achar talentos. E qual a chance de você achar ali, hoje, 52 pessoas talentosas em vendas disponíveis para entrar em tão pouco tempo? Muito, muito mínima, né? Porque ainda tem que fazer a entrevista, tem que saber se a pessoa é qualificada. Perfeito. Você acha que aumentaria a sua chance se você não tivesse que achar 52 talentos comerciais, mas só 52 pessoas disponíveis para aprender algo? É muito mais fácil, né? Em vez de eu achar 52 vendedores, deixa eu achar 52 pessoas que nunca venderam nada da vida, mas só estejam a fim de aprender algo. É muito mais fácil, não é isso? É mais fácil. Bom, é nesse contexto que o DEF nasce. Então, ele é feito porque o Neto não poderia ter a dependência de achar vendedores prontos. Ele tinha que transformar, num curto espaço de tempo, uma pessoa leiga num vendedor de performance. Então, o método, ele parte da premissa que eu estou ensinando vendas para quem nunca vendeu nada. Então, essa didática, o pilar didático do DEF, ele parte da premissa que nós estamos falando com pessoas que nunca venderam nada e mais, com pessoas que não gostam de vendedor. Porque é a realidade, né? Pois é. Só é coitado, insistindo, é um coitado, isso é muito comum, né? Exato. Então, o primeiro pilar do nosso método, da nossa formação, que é o DEF, é o método DEF, Verônica, é que ele é feito para te tirar do zero. Não importa se você tem experiência ou não, ele é um passo a passo, que ele é perfeitamente replicável, tá? E ele independe se você já vendeu algo na vida ou se convive com um vendedor, se é casada com um vendedor ou não. Isso não é uma premissa para você aprender com o DEF. Você pode ser totalmente leiga que você vai aprender com ele. Legal? Tá. Segundo pilar. Você falou que anda a cavalo? Sim. Quanto tempo já? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Você já anda sozinho, então, né? Já pega o cavalo e vai embora, né? Já. Não. Quantos livros de montagem de cavalo você leu? Nenhum. Nenhum. Como que você aprendeu? Na prática. Na prática. Perfeito. Então, assim, o DEF, ele vai te dar a base teórica, porque você vai precisar entender as técnicas de venda. Você falou spin selling. Spin selling tem um spin no DEF também, né? É de outra forma, é um framework de perguntas, mas tem spin como tem tantas outras técnicas. Então, você tem que ter a base teórica. Mas você já imaginou você aprender a andar a cavalo só lendo livro de montagem? Não tem como, né? Não tem. Isso. Mas, hoje você anda no terreno aberto ou é um lugar fechado, Verônica? Aberto. Aberto. Mas no começo era aberto ou você andava num cercado, assim, com alguém perto? Era no cercado, com a professora. Perfeito. Por que na primeira montagem você já não foi para o terreno aberto? Eu não estava preparada. Perfeito. Então, a mesma coisa a gente faz aqui. Quando você aprendeu o DEF, se eu falar, Verônica, vai para o mercado vender, você não está preparada. Vamos fazer o nosso cercadinho para você se preparar. Qual que é o nosso cercadinho? Aqui a gente chama de sparring, Verônica. Sparring é um termo emprestado do box, tá? Que basicamente você vai entrar numa call com o tutor e seus colegas de turma, né? Em torno de 10 pessoas. E ali é um ambiente controlado, vigiado, com tutor para você montar o cavalo. Ou seja, para você treinar o DEF. Por quê? Porque se você
pegar o DEF e não ter esse ambiente e for para o mercado, se você errar, isso vai te custar dinheiro. Concorda comigo que perder venda te custa dinheiro? Sim, com certeza. Mas no sparring não custa. Você não vai pagar nada a mais para estar no sparring. Então, 2 vezes por semana, nos próximos 12 meses, você vai ter esse cercado para você refinar sua técnica, trazer as dificuldades que você está tendo e se preparar para ser uma closer que tem alta performance. Legal? Interessante. Não sabia disso. A gente tem esse segundo pilar. Faz sentido para você ter essa proteção? Com certeza. Perfeito. E o terceiro pilar, Verônica, como que você arrumava os seus contratos de social media, de copywriter, quando você trabalhava? Para mim mesma ou para os meus? Isso, para você mesmo. Como que você conseguia clientes? Era indicação ou então fazendo parte de grupos. Perfeito. Porque, Muito bom. Hoje, se você começasse a atuar como closer, como que você conseguiria um cliente? não faço a mínima ideia. Você se vê assim, por exemplo, prospectando no Instagram algum player para trabalhar com ele? Ah, não, até porque eu nem quero usar meu Instagram para atrair cliente, para chamar atenção. Então, nem sei como. Agora você me falou algo que eu nem sei, porque no LinkedIn não tem tanto assim, questão digital. Profissões digitais não é, eu já procurei. E eu também não quero usar o meu Insta para poder divulgar os meus serviços. Então, agora você me pegou. Se você pudesse, me cita nome de pessoas que você gostaria de trabalhar como closer. Que você admira, ou que você acha que seria bacana. Ou me dá um perfil, se você não quiser citar nomes, me dá um perfil de player, de expert que você gostaria de trabalhar. Players que ensinam, que profissionalizam. Tá. Então, não só um player que cuida, por exemplo, da sua mentalidade, mas algo que vai profissionalizar, porque eu acho que é mais fácil de convencer as pessoas de comprarem uma mentoria, por exemplo, porque eu quero trabalhar com vendas altas, se possível, né? Porque eu não sei se eu tenho talento para isso, porque social selling eu tenho. Agora, para vender, eu até gosto das pessoas, mas vender um ticket alto que vai me trazer o retorno financeiro que eu preciso, eu não sei. Então, eu creio que eu preciso trabalhar com um expert que tenha um ticket alto. Perfeito. E que o produto dele profissionalize, porque só profissionalizando que eu acho que as pessoas vão se dispor a pagar mais. Se for... A sua linha de raciocínio está perfeita. Eu faço uma analogia que é o seguinte. Você pode vender vitamina ou aspirina. Tá? Vitamina, você deixa a pessoa melhor. Quanto custa a vitamina? Você compra aquele negocinho de vitamina C e ela custa, sei lá, R$6, R$7. Porque ela te deixa melhor, certo? Aspirina te tira a dor de cabeça, te elimina uma dor. Então ela é mais cara, certo? Exato. Quando você fala entre ter lifestyle, mentalidade, e entre botar dinheiro no bolso da pessoa, ela sempre vai pagar mais por botar dinheiro no bolso dela. Então, assim, o raciocínio está perfeito. Profissionalizante, high ticket, é nisso que eu acredito também num closer. Só que, imagine esse player que tem essa mentoria de 10, 15, 20, 30 mil reais, se ele vai botar como closer para vender esse produto uma pessoa que ele nunca viu na vida e que aborda ele no DM. Será que ele vai confiar nesse? Difícil. Principalmente um ticket alto, ele tem que ser bem criterioso. Perfeito, porque vai falar em nome dele e vai vender o produto dele, né? Uma venda que esse closer faz trouxe 30 mil para dentro de casa, não é isso? Onde você acha que ele vai pedir esse closer? Porque ele vai precisar desse closer. Onde você acha que ele vai pedir? Sabe que eu não pensei? Ele vai ter 2 caminhos, Verônica. Ou ele vai para uma empresa de recrutamento e seleção, ou ele vai pedir indicação nos grupos de mastermind dele. Isso. Tá? E aí o que acontece? Os dois caminhos a gente tem na nossa formação. Porque hoje a gente é o principal canal de recrutamento e seleção de closer do mercado digital, tanto usado por empresas de recrutamento e seleção, eles contratam os nossos alunos para esses players, quanto os próprios players nos pedem esses alunos. Então, assim, você não vai precisar prospectar eles, você só vai precisar se formar no DEF
o tutor vai te analisar a sua evolução ali nos sparrings e a gente vai simplesmente te bombardear com vagas para atuar com esses players. Ah, então não preciso participar das mentorias desses players para poder chamar a atenção deles, pagar. Você acabou de economizar 30 mil reais. Boa, boa. Agora, né? Era isso que eu fazia quando eu era social media, copywriter, eu ia onde eles iam. Perfeito, boa estratégia. Se a gente não tivesse aqui o nosso, que a gente chama de Jobs Pro, o grupo de vagas, seria uma boa estratégia para você fazer. Mas aqui pode ter certeza, só na última semana a gente teve vagas para Ladeira, conhece o Ladeira? Claro, claro, Vamos... ele é o rei do copywriting. Isso, conhece o Érico Rocha? Com certeza, o rei do marketing do lançamento, sim. Uau! Priscila Asilo conhece? Claro, fiz todos esses cursos dele, de todo esse povo aí. Pedro Sobral? Com certeza. Eles pedem para você? Só nos últimos 10 dias, todos eles vieram buscar nossos alunos. Bacana, né? Nossa, deve ser caro esse curso. Então, a gente já vai chegar lá, Verônica, a gente já vai chegar lá. Então, só para resumir os 3 pilares, tá? Primeiro, é o método com didática, como você citou, que é importante para você, né? Porque ele é a prova de leigos, lembre-se lá do desafio de escalar um time comercial, né? O segundo, lembra da sua aula de hipismo, né? Que você começou no ambiente controlado, então a gente tem os sparrings, é o segundo pilar. E o terceiro é esse, você não precisa sair prospectando ninguém, você vai realmente receber um monte de oportunidade se formando como um closer do Vendas Pro. Bacana? Muito bom. Deve ser bem caro, mas gostei, é o que eu nem imaginava, mas é o que eu preciso. Vamos lá, então. Desses pilares todos, qual ou quais você mais gostou? Eu gostei da montaria, da analogia que você fez, do negócio aí que você falou do boxe e dos players também. Os players. E a didática para você que é professora? A didática realmente precisa ser importante também, porque eu não tenho talento, assim, como copywriter eu sempre trabalhei, mas, assim, uma coisa, eu gosto de ter contato com as pessoas, mas e aí, como é que eu vou lidar com objeção? Será que a teoria que você vai me dar, que o teu curso vai oferecer, vai me dar a base necessária para saber quebrar? Então, isso daí é bem importante. Você, como professora, vai saber analisar bem, né? Então, Sim. é exatamente isso. Por isso que o método, ele parte de uma premissa que nós estamos falando com leigos, tá? Então, você não precisa ter nenhum preparo mínimo de persuasão, nenhuma experiência prévia, e você é capaz de replicar, porque, na verdade, você vai ter um framework para seguir. Você vai ter um passo a passo para seguir, que você obedeceu o passo a passo, dando o seu toque especial, dando o seu tom de voz, né? Mas você vai ter um caminho para seguir, é uma trilha que você vai seguir de forma bem simples, sabe? Interessante. Bacana? Bacana. Verônica, então o que falta para você se tornar nossa aluna? Saber o valor. Só o valor? Só o valor. Só o valor. Então, eu posso entender aqui que a parte ali de didática, dos sparrings, o nosso Jobs Pro, indicação de vagas, atende o que você está buscando para esse seu movimento de carreira. Depende, o sparring é que horas? Por causa do meu fuso horário? Perfeito. Você tem tanto na manhã quanto à noite. 2 vezes por semana, tá? Você vai poder escolher na manhã, 9 horas da manhã, tá? E à noite, 19 horas, tá? E tem de sábado também, tá? Sábado de manhã você tem a possibilidade também. Poxa, bom, show. Gostei. Muito bem. Então, é só uma parte financeira, Verônica? Saber quanto que vai ser. Perfeito. Se a gente conseguir aqui viabilizar essa parte financeira, você consegue se tornar nossa aluna agora. Dependendo do valor que... Sim. Se encaixar dentro do que você estava imaginando, dá, né? Uhum. Bacana. Verônica, você chegou a ver alguma outra formação de closer no mercado? Eu vi. Viu? Vi. E você viu por qual valor? É R$400. Aí era curso gravado, né? Por R$400 não tem nenhum entregável ao vivo, né?
Não. Difícil, né? Aí seria mais ou menos, o livro de hipismo. Você tem só o livro, né? Você não teria a parte prática, é isso? Não tem. A gente aqui não acredita, por mais que pudéssemos vender só o gravado, mas eu não acredito nisso como uma formação para closer, tá, Verônica? Eu acredito que a parte ao vivo, ela é imprescindível, tá? Então, por isso que eu acredito que esse de R$400 é mais é um elemento, é um curso gravado, ele não entrega o que uma formação entrega, tá? Independente, assim, do play, porque eu vou ser bem sério com você, a gente tem o DEF gravado, e o DEF, se eu vender ele gravado separadamente, eu não tenho o discurso que eu vou te formar como um closer. Eu vou te dar, obviamente, um aprendizado técnico sobre vendas, mas formação como closer, para atuar como high ticket, como você quer, precisa do ao vivo, certo? Então, hoje, como que funciona esses entregáveis ao vivo no mercado digital? Você conhece bem, que você foi social media, copy. Quando qualquer produtor coloca um entregável ao vivo toda semana, ele já vende como mentoria. E aí, como mentoria, ele já vai para um ticket mínimo, mentoria de R$5.000, no mínimo. Mentorias mais baratas, tá? Eu não classifico, por mais que eu tenha esses entregáveis ao vivo, eu não classifico como mentoria somente para aumentar o ticket dele. Eu classifico ele como uma formação, tá? E a gente não cobra esses R$5.000 que também poderia cobrar pelo entregável dele, porque você, como closer, em um mês recuperaria esse investimento, tá? Mas o valor dele hoje é de apenas R$2.500. 12 de R$249, bem acessível, né, Verônica? Mais ou menos. Ai, é difícil! Ai, é difícil! Ser atriz com o chefe, né? Ai, não sei, mas de R$400 para 2.500 é uma diferença considerável. Considerável, sem dúvida alguma, até porque nós estamos falando de categorias diferentes de produto, né? Categorias diferentes, mas vamos lá. Primeiro, tá claro sobre o produto, né? Não tem nenhuma dúvida sobre os produtos, né? Diferença de produtos. É isso? Perfeito. Eu entendo a sua insegurança da comparação, tá, Verônica? Porque você não conhece ainda os produtos, né? Então é normal essa comparação. Mas vamos vamos esquecer aqui da comparação sobre o curso aqui. Vamos partir no dia a dia, sim. No seu dia a dia, vou pegar o exemplo do hipismo, que eu acho que vai ficar mais concatenado, porque você está 1 ano nisso, né? Você acredita que conseguiria ter o resultado que você teve investindo num produto que é 6 vezes mais barato hoje? Se a sua professora de hipismo te cobrasse 6 vezes menos do que ela te cobra, você ficaria insegura ou você acharia que é uma condição normal? Eu fico insegura, sim. Insegura. Porque aquele lance, será que vai ter o mesmo grau de dedicação, né? Porque ela te dá atenção, né? Você imagina que você fica o quê? 1 hora com ela ali por semana, 2 horas? Se ela te cobrar 6 vezes mais barato, né? Será que vai ter esse nível de pessoalidade, esse nível de entrega? Realmente. Então, assim, quanto que você estava pensando em investir para fazer essa transição de carreira? No máximo até 4 vezes mais esse curso. Porque tudo bem, tá? Eu já vi. Eu tenho que falar não, né? Eu não posso comprar, né? É muito difícil não comprar, gente. É muito difícil. Mas eu pensei, sei lá, até uns 1.500, 4 vezes mais, mas 2.500 ainda fica complicado, porque eu moro na Europa e não sou rica, não. Vamos lá. Perfeito. É um valor para ser considerável. R$1.500 você está investindo na sua profissão, né? Então, vamos lá. A gente está aqui, Verônica, a R$1.000 de diferença entre você, o que você está disposta a investir, e entre a solução que a gente entendeu aqui juntos que vai entregar esse novo estilo de vida seu como closer que você está buscando, né? A gente está a R$1.000 de diferença, né? Você quer entrar como closer high ticket, certo? Certo. Você já fez um cálculo de quanto esse closer começa ganhando? Que você quer chegar em 10 mil em 6 meses, mas quanto que ele começa ganhando? Não sei. Uns 3 mil. Não, júnior, 3 mil. 3 mil, né? 3 mil, isso. Eu acho. Lembra que eu te falei que no Jobs Pro a gente publica vaga?
dos Sim. players. Só que tem um pré-requisito, é o único pré-requisito que tem para qualquer player colocar uma vaga lá. Sabe qual é? Qual? Não pode ser um modelo 100% variável. É o único pré-requisito. Eles não pagam nada por isso. Eles não têm... Cara, eles só têm um pré-requisito. Para você publicar uma vaga lá, você tem que ter algum valor de fixo. E geralmente o fixo menor que eu acompanho lá, a ticket não. Para o ticket menor, é de 1.500 a 2.000. Tá? É o menor salário fixo que eu vejo publicando lá. Uhum. Então, esses R$ 1.000 que você está te afastando do seu desejo, você já tira só pelo fato de você estar numa comunidade que não pode publicar vaga, que é pagamento 100% variável. Concorda comigo? Concordo. Então, o próprio ecossistema já está pagando essa diferença que você tem hoje. Tá com o cartão na mão aí? Eu tenho que falar com meu marido. Tem que falar com ele, mas ele te apoia, certo? Ele apoia, mas ele não vai apoiar eu pagar 2.500, não. Interessante. Você acha que ele como sendo um vendedor, se você falar para ele que está na dúvida entre 2.500 e um de 400, qual vai ser a reação dele? Conhecendo ele como você conhece. É meio que assim, eu estou na dúvida, ele trabalha no Google, né? Você chegar assim, eu estou na dúvida entre anunciar no Google ou no Bing. Qual que será a reação dele? No Google. No Google, né? Uhum. Mas eu tenho que falar com ele. Eu Você tenho que falar. Eu até gostei tudo, mas não sei. Eu ainda não ganhei muito como social seller, não. Ele que vai ter que me ajudar, e aí eu falo com ele. Perfeito. A opinião dele é super importante, né, velho? É. Tá. Você acredita que para ele te ajudar, você vai ouvir a opinião dele, certo? Vou. Vai pesar muito na sua decisão, certo? Com certeza. O que você acha que ele vai avaliar? Qualidade? O que você acha que ele vai avaliar para falar assim, segue ou não nessa formação? A parte prática. Parte prática. E também o emprego, né? Oportunidade de emprego. Porque a teoria é igual da de R$400. Pode ser, né? Porque é tudo teoria, não sei. Perfeito. O diferencial seria o sparring e a vaga de emprego. Perfeito. Eu vou falar com ele. Aí, vamos lá. Eu vou te dar 2 cenários e você me fala qual que você acredita que ele mais teria contexto para te ajudar, tá bom? Tá. O primeiro cenário eu te passo aqui o link da nossa página da formação e você manda para ele, onde tem um vídeo explicativo sobre tudo que a gente conversou. Uhum. O segundo cenário você entra na formação, todos os módulos estão liberados, você já consegue participar de um sparring essa semana, e você, depois de ver todos os conteúdos e ver com ele também, ele poder ver, participar de uns 2, 3 sparrings, vocês fazem essa análise, e ele faz essa análise. Onde ele tem mais contexto? Olhando uma página ou participando de todos os entregáveis? Participando. Se você participar e ele não gostar, qual que é teu risco? Vamos supor que você entra, você fala, amor, tô dentro. Sim. Paguei 2.500. Tô vendo todos os conteúdos, participei dos sparrings. Aí ele analisa junto com você, ele fala, não, eu não gostei desse método, não é isso para você. Qual que é teu risco se isso acontecer? O dinheiro, né? Vou perder 2.500. Isso, aí você não vai perder. Porque você tem 7 dias para pedir o seu reembolso integral. Então você tem 0 risco. Agora, aí se você entra, participa e é contratada, o que acontece com ele? Aí é bom, né? Já vou ganhar até mais. Vou conseguir pagar a parcela. Então, no pior cenário, se tudo der errado, você não gostar, você volta para a estaca zero, que é o seu dinheiro de volta, os seus 2.500 de volta no teu cartão. No pior cenário. E no melhor cenário, você se torna a closer que você quer e que ele está te apoiando. Boa.
Eu vou ver, porque eu conheci vocês, antes de falar com você, isso aí aconteceu mesmo. Eu olhei que estava R$ 2.000 o curso, então eu tô com medo de você fazer um lançamento por 2.000 e eu pagar 2.500. Perfeito. Isso acontece mesmo. É uma estratégia que, quando tem lançamento, as pessoas têm um. Isso é uma prática do mercado, certo? É. Beleza. Aí eu te falo, esse é seu único receio? É. Se a gente eliminar ele aqui agora, você consegue finalizar? Aí você deixa 2.000. Eu vou tentar. Se eu eliminar esse seu receio, você toma a decisão agora? Vou falar com meu marido. Vai falar com seu esposo? Tá. Então vamos fazer o seguinte: qual horário a gente consegue voltar a se falar? Ele chega daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas. Daqui a Então, 3 horas, mais ou menos. 3 horas. Então, às 15 horas aqui, eu te ligo de volta. Tá. Você vai falar com ele aí em paralelo, e aqui internamente eu vou ver qual que é a condição do lançamento, e meu compromisso vai ser que eu faça para você hoje a condição que vai ser do lançamento, o próximo lançamento. Ah, então. Tá. Então eu vou falar o valor de 2.000 para ele. O risco disso é que, se não for a condição do lançamento. Então, assim, tenta nos 2,5 que você tem o pior cenário. Vai ter uma condição do lançamento, mas às vezes pode ser que no lançamento seja 2,5 com algum outro bônus, entendeu? Ou seja, desconto. Cada lançamento é uma oferta única, entendeu? Então, fala com ele, vê se ele te apoia nos 2,5. E aí, se a gente conseguir um desconto, é lucro. Ah, mas aí você não vai falar. Por quê? Não, você não vai me falar antes se ele te apoia ou não. Eu vou te falar a condição do lançamento antes. Tá bom. Tá bom? Tá combinado. Combinado? Então, às 15 horas a gente volta a se falar, Verônica. Tá bom, obrigada. Bom, imagina, que isso. Boa sorte lá. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, é muito difícil. Eu tava quase comprando de novo. Ela não comprou, tá vendo? Não, porque você falou para não comprar, né? Foi por isso, mas é Mas era impossível. para não comprar. Porque É, como você vai trazendo, e aí você me deu a chance de trazer possibilidades, entendeu? E esse do 2.000 foi o que eu falei com o Diego, isso aconteceu mesmo. Então, algumas coisas eu inventei, né? Porque eu esqueci, eu tava levando. Mas depois eu lembrei que foi uma coisa que eu fiz e o Diego foi super rápido, foi super perspicaz. Aí eu falei, não, tem que fechar. Mas é impossível, não, é o melhor, realmente. Muito bom, muito bom. O bolso coçou aí para pagar, né, Verônica? Oi? O bolso coçou aí para pagar já? Não entendi. Não. Pois é, eu tava. Boa. É bom Não demais. tem problema. Diego, pode mandar o link de novo, não tem problema. Isso aí a gente resolve rapidinho, né? Boa. Aos novos que estão participando, gostaria de escutá-los. Quais considerações sobre o nosso vendedor, o nosso novo vendedor do DEF? Érica? Ah, um dia eu vou conseguir vender assim. Vou chegar lá. Comigo foi o contrário, né? Eu estava fazendo uma pesquisa de mentorias, aí foi quando eu conversei com o Diego. Aí eu falei para o Diego, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, eu não vou comprar de você hoje, cara. Aí ele, foi, Diego? Aí ele falou, tá, tudo bem, eu já sei que você não vai comprar hoje. Mas aí ele fez a apresentação, foi muito massa. Só que aí, um dos concorrentes dele, o mais forte, era o dobro do valor, né? Era 5.000. Você lembra, Diego, que eu até te falei depois? Lembro. Mas aí foi o tal negócio, né? Eu já vim stalkeando o Neto lá no Instagram, e esse aí foi o primeiro motivo, né? O cara é super família, posta o filhinho dele lá. Gente, nossa, eu não compro mentoria de gente louca, sinceramente. Aí eu vi que o Neto, como que ele era com o filhinho dele, com a família dele, eu falei, opa, esse aqui é diferenciado. Aí o closer do concorrente foi me atender, marcamos a call. Já estava com o notebook assim, sentado num sofá, num lugar todo escuro, tudo estranho, nada a ver, e tipo, nossa, quando eu vi aquilo lá, eu falei, ixi, já a recepção foi nada calorosa. Cara todo desarrumado, não vou citar nomes aqui, mas assim, todo desarrumado, um atendimento assim muito
muito raso mesmo. E aí, o que aconteceu? O produto dele era 5 mil. E aí eu já sabia o valor, né, da mentoria aqui do Vendas Pro, que o Diego já tinha me falado. E tinha outra também, de 400. Aí só que era tudo gravado, que nem essa daí da Verônica, que a Verônica tinha visto. E aí eu falei, ó, é mais barato, o cara é super família, tô num ambiente seguro, pelo que eu vi até agora, né? E o Diegão tinha mandado ver. Nossa, super, super profissional. E aí eu peguei e fechei, né? Eu falei, não, aqui é o lugar certo. Então, assim, e agora com essa apresentação do Neto, pronto. Agora sim. Agora vai. Ou eu aprendo a vender, ou eu aprendo a vender. E Érica, você lembra lá que você falou que estava pesquisando mesmo. Aí o bacana é que a descoberta, a gente já consegue entender isso junto, né? Se a pessoa vai comprar ou não, e ela deixou logo claro que não ia comprar. Mas achei legal porque você estava pesquisando, eu até falei assim, Érica, a melhor forma de, já que você está pesquisando e ter mais clareza, é o que o Neto fala aqui, que eu te disse, é você visitar a cozinha do coleguinha lá, de quem você quer comprar. Eu falei para você, ó, vá lá, avalie o atendimento deles, vê se você quer vender daquele formato, ou você quer vender nesse formato que a gente está fazendo junto aqui. E aí foi o que Não, aconteceu, né, Érica? Não foi? tudo descabelado, desarrumado, deitado no sofá, tipo, nada a ver, nada profissional. Então foi tudo, né? E, Foi. Érica, e outra coisa, o cara lá eu vi que no dia que você tava bem cansado, você lembra? Lembro, você também estava. Eu tava cansado, você tava cansado. E o cara te ajudou ali a sair daquele dia que você tava bem para baixo? O atendimento dele? Não, tipo, cara, o atendimento dele, resumindo, foi aquela palavra que começa com B, não vou falar aqui. Pelo Boa, amor de Deus. boa. Considerações técnicas sobre o atendimento do nosso vendedor. Aplicou o DEF, não aplicou? O que vocês fariam diferente? Olha, eu posso falar aqui então, eu vou falar. Bora. Rapaz, é bem difícil pegar pontos de erro do Neto, assim, eu vou falar a verdade, é bem difícil. Eu acho que o Jade vai ser a pessoa mais ideal para poder dar esses pontos aí de melhoria. Mas assim, eu acho que eu peguei aqui o melhor ponto para mim foi a parte de aprender a contornar objeções ali de uma forma diferente que eu não faço. Entendeu? Eu acho que esse é o principal aí para mim, foi a parte de contorno de objeção no final. Ele tentou, não forçou a barra, né, Neto? Não passou para o outro lado da mesa, enfim. Mas, Neto, só falar um ponto aqui que eu senti falta no elemento ali no encantamento, né? Que ela trouxe muita qualidade de vida, entendeu? Eu acho que lá na descoberta seria até bacana aprofundar mais ali com ela. O que seria essa qualidade mais a fundo de vida dela? Se hoje ela não estava conseguindo fazer essa qualidade, como é que estava sendo, sabe? Uhum. E eu acho que lá no encantamento você não trouxe muito isso para ela, né? Essa qualidade, que ela deixou bem forte para você. Eu acho que assim, foi o ponto que eu anotei, sabe, Neto? Do resto, é revisar para aprender. Poderia ter o acabamento, né? É o que você ganha, né? Então você vai ter Que mais. ganha isso. Você vai ter uma agenda mais livre, uma agenda mais organizada. Realmente, poderia ter Trazer feito. esse ponto, exato, de como pode proporcionar para ela ter essa qualidade, né? De ela poder fazer a atividade física dela. Acho que foi isso. Faz sentido, sim. Boa, boa. Eu vou deixar a Fernanda e a Elo que são de casa, eu quero escutar a Viviane. Nossa, gente, que experiência, hein? Gostei demais. Observando um pouquinho, trazendo também que venda é técnica, né? E eu consegui observar a questão do rapport. Eu acho que foi, assim, desde o começo, né, Neto? Você conectou mesmo com a sua cliente, né? Vamos dizer assim. A questão da escuta ativa, você assim, tirou muitas coisas, e você trazendo a questão do esposo dela para o cenário o tempo todo, né? Porque ele influencia na decisão dela também. Então, foi importante você falar da questão do esposo, porque ela já trouxe essa informação para você, né? Então, assim, anotei um monte de coisa, amei o Sparring, assim, foi uma primeira experiência super positiva. E, Diego, aproveitando que você está aí, obrigada, viu, cara? Que curso que você me vendeu, hein?
Te agradeço, Aí, porque eu estava com muita dúvida, não estava? Com muita dúvida de muita. porque eu já adquiri outros cursos, né, na área digital, num valor elevado também, que não me trouxe resultado. Então, assim, ele foi bem persuasivo, né, e obteve sucesso, que eu estou aqui, né? Boa, vamos ter que montar o mural de depoimentos do Diego, porque eu quero, tá crescendo esses depoimentos, a quantidade, hein? boa. Eu quero depoimento depois, Vivi, no meu direct lá. Olá, Não, boa. pode deixar, vou deixar uma mensagem lá, para você dar print depois. Boa, Mas beleza. o que acontece, gente? Não tem como vender sem técnica, né? Hoje a venda realmente ela não é mais para amadores, né? E quanto mais a gente ter consciência, eu vi ontem lá no módulo sobre as soft skills, né? E a hard skills também, assim, técnica avaliada a comportamento é tudo, né? Eu espero estar aprendendo cada dia mais com vocês e poder me desenvolver agora na área de vendas, né? Porque a mediação, ela exige de mim muita parte de negociação, mas a escutativa é tudo, porque eu tenho que trazer o consenso, né, para as pessoas, né? Elas têm que entrar num acordo. E é uma venda, né? É uma venda porque o objetivo é a resolução do problema, né, do conflito. Vamos ver, vai dar certo. Boa. Muito bom, muito bom. Renan? Show de bola, né? Tem um ponto ali que a Verônica trouxe que eu achei que ela trazia, inclusive, com objeção, que ela perguntou do horário dos sparring ali. E aí trouxe os horários e implementou no sábado, só que, como não fez uma dupla confirmação, eu até achei que ela ia trazer isso um ponto depois, até pelo fuso horário, não sei se poderia ser uma objeção real dela ou não, né? Esse é o ponto que eu observei. E também é engraçado, porque o repertório, né, assim, é absurdo. Então, você tem a técnica, então é uma construção. E aí você consegue colocar, trazer a vida para a Verônica junto com o sparring. Então, andar a cavalo com o sparring é uma coisa, é o repertório, né? Então, é uma coisa bem difícil de fazer, né? E a coisa que chamou a atenção também em relação a isso. Boa, boa. Fernanda, Elô, vocês querem comentar rapidinho? Depois eu fecho, por causa do horário? Pode ir lá, Fernanda. Eu ia falar isso, que foi uma aula de quebra de objeção, eu fiquei anotando aqui várias coisas, achei incrível, eu vi que ele, ela falou alguma coisa de medo, ele quebrou, ele falou da garantia, né, uma hora, eu estava anotando aqui, achei do decisor, né, como ele colocou, e tal, o que seu marido traria aqui? Vamos tentar colocar na mesa, né? As analogias que ele fez o tempo todo com o hipismo, eu achei muito legal. Eu estava pensando, não sei se faz sentido, tá? Mas é que ela não deixou muito claro lá, né, na descoberta, essa questão do marido que ela poderia colocar no final. Porque teve uma hora que ela comentou, eu senti que ela é muito próxima do marido, né? Que o marido é muito importante, que essa questão dele estar em dois lugares justamente por conta do marido, e ela ter ido para a Europa com o marido. Eu fiquei pensando, será que daria para pescar isso na descoberta? Para que ela não usasse, não sei como, tá? Até que estou pensando aqui que tipo de perguntas poderia ter entendido se realmente ela iria usar isso, se poderia ter antecipado e de repente feito uma call com o marido dela em algum momento. Por mais que eles estivessem, né, em ambientes diferentes que tem essa questão também do fuso horário, né? Talvez se fosse um produto mais caro, talvez valesse a pena, mas foi o único ponto que eu pensei se daria para utilizar, sabe? Mas assim, nossa, foi uma aula. Parabéns. Boa, boa. Elô? Boa, eu acho que escutar o Neto é sempre uma boa aula. Se eu tivesse tempo, eu faria didática, porque daí, Verônica, é verdade? Você já foi professora mesmo? E aí, eu também, como professora, a gente olharia e eu falar, eu quero trazer uma call do Neto para os times que a gente avalia e falar, é exatamente assim que a gente faz a ligação, porque deu para ver muito certinho aí, quem já conhece o DEF. A hora que o Neto pegou aquilo, ele usou, não, vocês estão trazendo do hipismo, mas no primeiro pilar ele também fez, parafraseando a frase dela, exatamente para quebrar a objeção do coitado, eu fiz um monte de anotação aqui, a vendedora é coitado, o sentimento que trazia, então ele quebrou já naquele primeiro pilar, aquele momento, então ele usou a estrutura em cima das suas analogias.
Quando a gente sabia que ela não ia vender, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei todas as anotações de objeção que poderiam ter. Então, assim, é insegurança, é falta de tempo, é dinheiro. E aí eu senti que no dinheiro você não pegou. Eu senti muita falta dessa parte, assim, o quanto que ela queria financeiro era legal, mas o quanto que ela queria investir, eu senti falta disso, assim, do quanto que você está pretendendo para isso, o quanto que é importante. Eu acho que poderia ter descido ali, até porque daí essa pergunta só veio depois, quando a objeção abriu, e ela não veio como um contorno já pegando. Uma outra coisa que acho que poderia ter potencializado ficou simples, assim, o CTA, e eu senti falta de concordâncias ali, para pegar realmente um microcompromisso e apertar um pouquinho a Fernanda, porque foi feito um acordo de sinceridade ali com ela bem extenso, né? A descoberta foi bem extensa, demorou eu anotei aqui, 22 minutos de descoberta, mas porque ficou uma conversa muito fluida, né? Então, assim, o Neto fez o que ele precisava fazer, pegou todos os pontos, investigou ela, levou ela para o caminho, mas ficou uma conversa bem grande, escutou 70% com certeza ali, acho que se a gente colocasse a nossa IA para avaliar, acho que ela ia dar mais ou menos isso, mas eu senti que, sabendo que ela ia abrir objeção, eu senti muita falta de verificar esses pontos, até porque ela quer ter um ganho em 10 meses, ótimo, para ter um ganho em 10 meses, o quanto que você está disposta hoje para investir, o quanto que é importante isso para você estar fazendo, esse retorno imediato, eu acho que ali dava para ter uma pergunta que eu senti falta dentro das outras objeções de segurança, de falta de tempo, eu senti que ele foi pegando, e aí eu fui fazendo um parâmetro, mas olhando para o contexto também, Neto, de objeção, eu senti que foi feito, mas dentro da estrutura eu senti que ficou fora da estrutura, de primeiro acolher a dor e depois fazer a pergunta. Eu senti que primeiro você fez sempre as perguntas e posteriormente você foi acolhendo. Eu acho que a gente poderia também estar fazendo a quebra de objeção muito mais nesse sentido de, poxa, realmente é muito importante, é legal que você trouxe isso, mas vamos pensar junto. Também teria, acho que, mudado um pouquinho do contexto, mas excepcional, né? Então, nota 9,5 de 10, só para não dar 10, se ele não ficar fazendo, muito bom. O framework de contorno de objeções foi violado mesmo. Uhum. Boa. Eu marquei 2 pontos aqui, o pessoal comentou muito bem mesmo. O primeiro ponto que eu marquei é a questão do alinhamento de expectativa de ancoragem para sair da formação, sair do primeiro liderança e ir para a formação, porque você focou na qualidade de vida e não no nível técnico dela. Uhum. Eu não sei se isso foi intencional ou se valeria investigar um pouco mais, por mais que ela demonstrou que ela estava buscando oportunidades ainda de entrar nesse mercado, digamos assim, né? E obviamente, se ela está buscando entrar, ela nunca atuou, então entra como júnior, né? Mas eu vi que você ancorou na qualidade de vida dela. É porque você não quis entrar mais a fundo e, entre aspas, deixar mais claro que ela era júnior, ou foi só o gancho que você viu para não forçar nesse assunto? Porque ela tinha 2 flags do primeira liderança. Ela tinha a flag de estar começando e ela tinha a flag de qualidade de vida. Então, assim, por mais que eu resolvesse uma flag, continuaria outra. Então, tipo, daria para resolver as flags e ir para o primeira liderança? Daria se ela não fosse um ICP perfeito para formação closer. Ela era um ICP perfeito para formação closer, né? Então, se fosse uma flag só, eu investigaria, mas com as 2 flags, cara, com certeza é ICP para formação closer, entendeu? Mas eu acredito que daqui 3, 4, talvez até já na próxima turma aí do primeira liderança, a Verônica já passou. Porque o fato da qualidade de vida, eu acho que ele iria muito para um alinhamento de expectativa de falar, ó, ok, você quer, mas o quanto que você quer liderança versus o quanto que você quer qualidade de vida. Exato. Porque um ou outro vai ficar complicado mesmo, né? Tá, beleza. Um outro ponto que eu coloquei, ela chegou no fechamento colocando a formação na mesma caixinha de curso. Não ficou claro para ela essa diferença. Tanto que ela, assim, se tivesse ficado claro para ela, ela teria colocado, não, eu até vi um curso, mas é diferente. A entrega é diferente, né? Em que ponto que eu acho que valeria ter colocado para criar essa diferença para ela? Quando começou a falar da metodologia,
eu acho que ali dava para ter encaixado um argumento no sentido de com certeza você deve estar pesquisando, deve ter pesquisado, enfim, e você deve ter visto que tem muito curso que você só consome. Ou tem ali script de copia e cola, e daí, né, entrar nessa diferenciação quando entra para falar do spying, para criar esse referencial de ancoragem nela. Porque eu acho que foi a primeira, quando ela colocou isso, a dificuldade, óbvio, né, o atendimento estava nesse sentido, mas a primeira grande objeção dela foi isso, ela ainda estava na mesma gaveta, colocando todos na mesma gaveta, né, aí óbvio, começou a diferenciação, a argumentação, tudo ali, mas eu acho que trazer esse elemento desde do encantamento, eu acho que o nível de consciência dela para chegar no fechamento, não colocando na mesma caixinha, eu acho que teria encaixado melhor, né? Vamos dizer assim, em termos de coragem. Na real, eu mudaria, se voltasse no atendimento, essa pergunta para o início do encantamento. Uhum. Entendeu? Eu acho que é o melhor posicionamento dessa pergunta. Para fazer inimigo comum? Exatamente. Porque eu já pegaria a ancoragem dela lá de trás. Mas, na verdade, é que como eu tinha muito insumo dela da descoberta, eu fiz o encantamento reverso, né? Respondendo à descoberta. Então, eu não fui no inimigo comum, porque tem formas de você fazer encantamento, tá, pessoal? Tem um inimigo comum, onde você pega os seus 3 pilares e bota como contraponto do seu concorrente. Então, eu pegaria, se eu pego, que nem se ela falou, um curso de R$400, puta, aí eu faço todo o meu encantamento batendo nesse inimigo comum. Todo, né? Agora, o que acontece? Como a descoberta, eu saí muito satisfeito com o número com os insumos que ela deu, eu fiz a descoberta que eu chamo de encantamento reverso, que é encantamento respondendo à descoberta. Então, eu não estou fazendo inimigo comum, estou respondendo aos anseios delas e fazendo uma adaptação para o que ela busca, tá? Mas, no geral, se eu fosse falar para você, quem está começando, o encantamento por inimigo comum é mais simples de fazer. Porque você sempre pega a referência dessa pessoa e faz... Na verdade, o encantamento do júnior tem que ser os 3 pilares do jeito que ele aprendeu. Aí, depois que você domina isso, o encantamento com o inimigo comum é o segundo passo. Então, se eu fosse falar assim, sugestão para vocês peguem essa pergunta no início do encantamento. Entendeu? E é legal que essa maneira que você fez é exatamente quando a pessoa tem essa sensação, e a Verônica vai poder dizer que isso foi feito para mim, exatamente tudo que eu queria, que eu precisava, porque esse do reverso é quando a gente consegue embalar a nossa solução para a pessoa ter a sensação que, nossa, é exatamente tudo que eu queria, que eu precisava. Muito bom. E dá para unir os dois quando você coloca uma pergunta na descoberta de se ela já tentou resolver isso antes através de uma outra solução, você já começa a mapear isso também, né? Então, desde ali já consegue trazer essa informação e daí junto os dois. Boa. Bom, os pontos que eu tinha anotado aqui era isso. Acho que o ponto alto foi a analogia com o hipismo ali, com o andar a cavalo, né? Esse foi o checkmate, porque ele traz um nível de conexão totalmente diferente, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu for vender para o Diego, eu tenho que falar de basquete com ele, eu tenho que fazer alguma analogia nesse sentido. Então, é exatamente quando a gente pega esses pontos, a gente pega no emocional, né? Então, faz total diferença no discurso. E aí, Jader, eu vou falar uma coisa para vocês. A escutativa é muito importante, porque o andar de cavalo dela não foi uma coisa que ela trouxe cravado, ela trouxe explicitamente, ela foi jogado no meio da fala. O que é qualidade de vida para mim? Qualidade de vida, ela falou aqui, é atividade física, é alimentação, é o poder andar a cavalo, é isso, é aquilo, ela não cravou. Então, é muito importante a escutativa para você pegar isso na entrelinhas, porque nem todo mundo vai te trazer, que nem o Jader falou, basquete. Se você perguntar, ei, Diego, o que você faz nas horas... você vai falar, cara, eu gosto de jogar basquete. Puta, eu curto basquete. Você gosta? Tal. Aí ele tá cravado, isso é uma característica cravada. Mas, às vezes, você vai pegar coisas importantes na mensagem, no meio da mensagem. Então, por isso que é importante muito a escutativa. Isso. A forma mais fácil que tem de você pegar, às vezes, esses elementos é que o Renato comentou na rotina, né? A forma mais simples tem de você começar a pegar esses elementos quando não só, né? Quando você vai ali investigar as informações que a pessoa está te dando. Na rotina você consegue pescar esses elementos, vamos dizer assim, até para ir desenvolvendo, né? É igual o Renato comentou, é um desenvolvimento, né? Basicamente, no início é um framework e você vai colocando elementos, vai dando o próprio tempero ao longo do processo. Exato. Muito bom, muito bom. Pessoal, agradeço a participação de vocês, conheceram um pouquinho dos nossos processos internos, né?
Quero que vocês deixem aqui o incentivo para o nosso vendedor, que está começando, para ele melhorar para o próximo SPY. Então, os pontos estão anotados no próximo, né? A gente tem que verificar se ele evoluiu no PDI dele. Boa, muito bom, pessoal. Obrigado, Verônica, pela disponibilidade aí de fazer, né? E os demais aí por estar aqui com a gente, os feedbacks aí da galera, muito bom ter vocês aqui. Agora, vamos para a vida real, né? Agora... Exato. Bora vender. Privilégio, obrigada. Boa, valeu, pessoal. Boa sexta, bom trabalho, boas vendas para aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente.